Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje nós tivemos uma entrevista do Ciro Gomes na Jovem Pan, mais especificamente no programa Pânico. E trechos dessa entrevista foram repercutidos durante toda a programação da Jovem Pan. Provavelmente enquanto você está assistindo esse vídeo agora, a Jovem Pan vai estar repercutindo trechos dessa entrevista lá no canal ou na rádio, enfim, nos programas que eles têm lá. E como que foi feita essa repercussão? Na verdade, eles repetiram o que o Ciro Gomes falou, não para, de alguma forma, defender a candidatura do Ciro, para dizer que o Ciro é viável como presidente, para elogiar alguma coisa específica do governo do Ciro, para mostrar que a candidatura do Ciro é viável para 2022. Não, não é para nada disso. É somente para que eles possam reafirmar essa postura anti-PT e anti-Lula. Na verdade, você sabe, a Jovem Pan é quase que um folheto de propaganda eleitoral para o Bolsonaro. Então qualquer um que chegue lá e fale mal do principal adversário do Bolsonaro, que é o Lula, que está à frente das eleições, que é o adversário a ser batido pelo Bolsonaro, qualquer um que vá lá falar, eles vão repercutir isso constantemente e vão dizer, a partir do que ele falou, né, a partir do que o Ciro falou, eles vão colocar mais um monte de outras questões contra o Lula. A verdade, o que aconteceu hoje é uma continuação daquilo que vem acontecendo desde quando o Ciro resolveu focar as suas críticas ao Lula, ao PT. E, na verdade, isso também não tem nenhuma novidade, se a gente for parar para pensar. Mas, a julgar pelo fato de que não é a primeira vez que o Ciro faz isso, a julgar pela frequência com que ele tem feito isso praticamente nos últimos 3 anos, 3, 4 anos, desde da eleição do Bolsonaro. E a julgar pelo resultado proveniente dessa estratégia, já deveria ter ligado ali, né, o simancol, como se diz, né, já deveria ter ligado a luz ali de alerta para que o Ciro pudesse entender que isso não está dando certo, que é uma estratégia furada, que não vai trazer votos para ele, não tem trazido votos para ele, e faz com que ele fique estacionado ali entre aqueles 6%, 7%, 8%. Infelizmente, parece que ninguém é capaz de convencer o Ciro de que ele está fazendo uma grande agada. Essa é a verdade. Eu vou trazer hoje aqui para você elementos e vou mostrar para você o que foi dito, o que foi falado nessa entrevista ao Pânico. Sempre lembrando, né? Preciso que você dê o like aqui. Seu like é fundamental para o nosso trabalho. E a gente sempre pede isso, né? É um trabalho gratuito, estamos aqui todos os dias trabalhando para você. E o que a gente pede? Dê o like. Ajude para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. E a sua inscrição é fundamental. A gente está nos aproximando agora, nós estamos nos aproximando dos 335 mil inscritos. A gente tem essa meta aí de aumentar o número de inscritos. Com a sua inscrição, com certeza, a gente vai chegar lá. Se inscreva, por favor, se inscreva. Primeira questão que foi colocada ali é que o Ciro ele tem até mudado um pouco a estratégia. Ele tende a dizer que a esquerda, de uma maneira geral, está errada. Tá tudo errado. E talvez ele queira inaugurar o que seria uma nova esquerda, ou uma esquerda centrista diferente que possa fazer frente à esquerda que está posta aí. Num dado momento ele fala que a esquerda, especialmente a esquerda que está aí, ela copia ou, entre aspas, emula a esquerda americana. Na verdade, assim, quando a gente fala de americano, eu sou americano, provavelmente você seja americano. Se você é brasileiro, você é americano, né? Nós nascemos na América do Sul, não somos americanos. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que a esquerda brasileira, ela copia a esquerda dos Estados Unidos. Por que isso? Porque ele traz uma crítica ao que ele chama de identitarismo, que é algo muito repetido, muito propalado pela direita, pela extrema-direita, esse combate ao identitarismo, porque o identitarismo subdividiu a sociedade em pretos, em gays, enfim. Ele tenta colocar isso como uma crítica e ele tenta trazer isso como se fosse algo proveniente da esquerda dos Estados Unidos.
Na verdade, esse pensamento é um pensamento pós-marxista e ele nasce muito dentro do âmbito da escola de Frankfurt. E eu acho que Frankfurt, salvo engano, posso estar enganado, acho que Frankfurt não fica nos Estados Unidos. Essa questão de colocar as políticas que eles chamam de identitaristas é uma forma direta de mostrar aqueles que realmente ficam sempre à margem da sociedade, por isso marginalizados. E por que há esse combate específico a determinados segmentos sociais? Então, quando você faz o que normalmente, né, a esquerda fala a respeito de determinadas minorias, que na verdade não são minorias, são maiorias minorizadas, a ideia é lançar luz àqueles que são os que mais sofrem. Você falar, por exemplo, contra a pauta LGBTQIAP+, no Brasil, num país onde nós temos um número de assassinatos com relação a essa comunidade que se destaca no mundo inteiro, é algo que, olha, você está falando contra algo que é uma luta de muitas pessoas e que é legítima, tem uma legitimidade. Você falar algo contra as lutas, por exemplo, dos povos originários ou dos pretos, é outro problema grave, porque são eles sim as maiores vítimas, especialmente, nós estamos falando inclusive de assassinatos aqui, né, nesses 3 recortes que nós estamos colocando aqui, que não são só esses. Então é por intermédio de lançar luz aos problemas de determinadas minorias ou maiorias minorizadas que a gente consegue ter políticas públicas. Então as políticas de inclusão, por exemplo, com relação aos PCDs, se dá exatamente por essa luta de causas específicas. Então, deslegitimar essa luta não é só uma burrice, é uma desonestidade e é algo que só serve a um grupo, que é o grupo da extrema-direita. Nem falamos aqui sobre a direita, são os extremistas que querem apenas um interesse próprio, querem apenas ver um interesse específico, que é o interesse do mercado, que é o interesse do capitalismo. Então, a grande verdade é que, mais uma vez, o Ciro ele é divulgado, ele é, de alguma forma, comentado, mas somente para servir a um discurso daqueles que estão muito longe, assim, distantes demais do espectro progressista. Ele também faz uma crítica concordando a uma fala estúpida do Emílio Zurita. O Emílio fala, olha, se realmente ganhar o Lula, ele fala em outras palavras, tá? Ele fala, olha, se persistir o que está aí. O que está aí? A vitória do Lula. Se o Lula ganhar, eu vou pedir para os meus filhos saírem do país, porque o nosso país vai ser um país velho e vai ser um país socialista. Veja bem, a esposa do Emílio Zurita, ela é sueca. E muito provavelmente, né, pelo fato dos filhos terem a cidadania sueca, se eles forem sair do país, eles vão para a Suécia. E se eles forem para a Suécia, eles vão para um país que é socialista e que é muito mais velho do que o Brasil. Então, a realidade que eles tentam colocar é uma realidade de crítica que a extrema-direita bate palma, parte da direita, parte dos neoliberais acham isso maravilhoso, mas que na prática é, acima de tudo, uma grande hipocrisia. O Ciro concordou com isso, falou, não, você tem razão. E aí acaba, de alguma forma, colocando a sua fala também. Essa besteira, essa baboseira dita pelo Emílio Zurita, ela foi hoje o assunto dos trending topics nas redes sociais. É claro que é uma tremenda de uma besteira. Eu não posso reproduzir aqui, senão a gente vai ter problemas com copyright. A Jovem Pan já persegue o canal, então, assim, se eu colocar trechos aqui, eu vou ter problemas com o vídeo. Mas, enfim, vou deixar aqui os links para você acompanhar. Outra questão também, que foi dita ali pelo próprio Ciro Gomes, é uma crítica ao Lula. Ele diz que o Lula está enfraquecido, que o Lula está debilitado. E tudo isso em função
de uma estratégia que o Lula e a sua equipe, né? Eles acabaram seguindo essa estratégia nesse debate da Band. A gente sabe que ali houve uma questão proposital. O Lula não quis acirrar o debate, ele não quis responder de uma forma truculenta ao Bolsonaro e deixar para a população, deixar para o Brasil, para as pessoas que estavam acompanhando o debate, para mostrar a diferença que existe entre um verdadeiro estadista e esse sujeito que está aí na presidência, um bruto. E a estratégia deu certo, porque Bolsonaro foi muito criticado depois do debate. Bolsonaro foi apontado como um sujeito truculento, ele atacou mulheres, isso pegou muito mal para ele. Ele tentou de todas as formas atacar o Lula. Apesar do Lula não ter dado uma resposta direta, não ter colocado diretamente aquilo que ele deveria falar, no pensamento da maioria das pessoas, que seria, você também é corrupto, seus filhos não sei o quê, rachadinha, blá blá. O Lula teve uma proposta de falar a respeito do seu governo, falar a respeito dele, usar o espaço para enaltecer o trabalho dele. É uma estratégia. Se ela está correta ou não, a verdade é que, numa questão final, o Lula não perdeu votos depois do debate e, provavelmente, se o Bolsonaro não perdeu, ele também não ganhou votos. Não ganhou votos especialmente nessa parcela do eleitorado que é muito reticente a votar nele. Por exemplo, as mulheres. Então, de certa forma, essa fala do Ciro, ela é bastante ofensiva, tenta colocar o Lula como quase se estivesse morrendo, sendo que as coisas não são assim, não há uma diferença tão brutal assim de idade, e o Lula tem demonstrado pique, tem demonstrado, sim, a possibilidade de ser um presidente do país, com vigor, e ele tem colocado uma questão que muitas vezes não é levada em consideração pela maioria das pessoas. O Lula está muito longe de ser essa pessoa debilitada psicologicamente que afirma o Ciro. O resultado disso é que, por exemplo, na pesquisa do BTG Pactual, a última pesquisa divulgada hoje, o Ciro já ultrapassou o segundo lugar. O mais rejeitado sempre vai ser Bolsonaro. Depois disso será o Lula. Agora já não é mais. Agora o Ciro é o segundo candidato mais rejeitado do país, segundo a última pesquisa BTG Pactual. É claro que isso também tem suscitado, especialmente em meios ali da chamada terceira via, mais especificamente na Tebet, a esperança até de ultrapassar o Ciro nas intenções de voto. Também nessa mesma pesquisa divulgada hoje, a Tebet é a única que tem um aumento das intenções de voto, se aproximando bem mais do Ciro. Se as coisas continuarem assim, algo que eu achava assim inusitado, especialmente pelo fato do Ciro ter uma militância e a Tebet não, achava que o Ciro nunca poderia ser ultrapassado pela Tebet, e agora eu já tenho sérias dúvidas, porque a quantidade de comentários negativos a respeito do Ciro, ela aumenta substancialmente. A cada fala do Ciro, a cada questão que ele levanta, as coisas vão piorando, porque ele tem se aprofundado em falas muito infelizes, não só com relação ao Lula, mas com relação à sua visão política. E isso tem contribuído para que ele caia muito nas intenções de voto. Por outro lado, o que a gente percebe é que as falas do Ciro continuam sendo alimento para a extrema-direita e, mais especificamente, para o bolsonarismo. Ele parece não entender isso, ou se ele entende isso, parece que ele não está preocupado com isso. O resultado é que as pessoas não têm um interesse em votar nele, mas sempre utilizaram, isso foi sempre utilizaram as falas dele para que pudessem enaltecer aí sim, o seu candidato, que no caso é o Bolsonaro. Os bolsonaristas adoram as falas do Ciro contra o PT e contra o Lula, porque eles acreditam que o Ciro, por ter sido alguém que já esteve muito próximo ao Lula, alguém que pode ser até associado a uma esquerda, ele está, de alguma forma, mostrando o que a esquerda é. Na verdade, não é nada disso. Nem acredito agora que o Ciro esteja tão alinhado à esquerda como a gente realmente imagina. As críticas dele não são propositivas. Quando ele fala sobre a política de esquerda, ele não coloca um contraponto. Ele coloca apenas a crítica e não coloca um caminho para o que seria essa esquerda cirista. Infelizmente,
Paralelo a isso, os ataques de uma militância que a cada dia se torna mais raivosa e mais reacionária a todos aqueles que criticam o Ciro, e segue a caravana, que agora, no caso da Tebet, pode passar como um trator em cima da candidatura do Ciro. O que você pensa a respeito disso? Você é cirista? A gente sabe que temos muitos ciristas aqui no canal. Coloque seu comentário aqui, desde que seja um comentário que não xingue os nossos inscritos, enfim. Mas você tem, logicamente, por ser uma democracia, você tem todo o direito de colocar os seus comentários aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Seu like é fundamental. Se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude por intermédio do Apoia-se. A gente tem uma campanha do Apoia-se. Nós vamos reformular essa campanha. Vai ficar ainda muito mais bacana. E vale muito a pena você dar essa força pra gente, fortalecer canais progressistas. E a gente pede também para você que, se você puder, claro, se você quiser, para que você faça uma doação, qualquer valor pelo Pix, qualquer valor. Temos aí o Pix e você pode fazer essa doação pra gente. É qualquer valor mesmo, tá? Se você puder, claro, e se você quiser. Grande abraço, até a próxima.